me foram negados, e eu percebi que era preciso lutar. Vou falar agora, nesta manhã, sobre a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, muito rapidamente, as modificações e as alterações que foram feitas em razão dessa modificação, da ratificação dessa convenção, e vou falar do intuito de retroceder, por meio de alguns projetos de lei, as vitórias, as conquistas que a gente obteve com a Lei Brasileira de Inclusão. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no Brasil, ela foi aprovada com valor de norma constitucional, o que quer dizer que a Convenção ela tem o mesmo valor de Constituição, é como se ela estivesse dentro do livro da Constituição. Então, nenhuma norma no país pode contrariar o que está na Convenção. A Convenção, ela exterioriza a consagração do modelo social de deficiência, que veio superar o modelo médico, o modelo biomédico, o modelo social de deficiência e também dos direitos humanos, porque é pautada basicamente em princípios de dignidade, de autonomia, de igualdade. O artigo 12, em linhas gerais, como já dito pelo Luiz e também pela Liliana, de fato foi o artigo mais debatido entre todos aqueles da Convenção, porque estávamos mexendo em algo que mudaria a vida das pessoas e mudaria de uma forma radical tudo aquilo que se pensou até então, no sentido de poder fazer coisas, estava sendo modificado. E isso gerou uma resistência muito grande por parte dos países. Além de reconhecer igual capacidade às pessoas com deficiência e igualdade de condições com as demais, é importante que se diga. Então, por exemplo, se um determinado país entende que a pessoa em coma não tem capacidade, então a pessoa com deficiência que estiver em coma, igualmente, não terá direito à capacidade. Não porque a pessoa tem deficiência, mas porque ela se encontra em coma como a outra que não tem deficiência. O artigo 12 consagra também o paradigma do apoio, que é o sistema de apoio que é o núcleo de toda essa reforma no que tange a capacidade. Nós não conseguimos conceber, compreender a questão da capacidade plena se nós não tivermos um sistema de apoio amplo e forte. E também impõe salvaguardas para o exercício desse direito. Então, é necessário que todas as medidas que o Estado garanta para o exercício da capacidade tenham salvaguardas que previnam abusos e que garantam que os direitos, a vontade e as preferências da pessoa com deficiência serão observados. Por força da Convenção, foi editada, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei veio trazendo 2 artigos que estabelecem o mesmo que a Convenção previu. Estabelece o quê? Que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa e também previu que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito de exercício da sua capacidade jurídica e igualdade de condições com as demais pessoas. E desses direitos surgiram outros, são algumas repercussões do direito à igual capacidade.
Então, pela Lei Brasileira de Inclusão, foi posto de uma forma expressa, embora esses artigos anteriores, por si sós, eles já imputiriam, já enquadrariam tudo isso. Mas sabendo o legislador as dificuldades que as pessoas com deficiência encontrariam para exercer esses direitos, ele fez questão de deixá-los explícitos, claros. Eles têm direito, então, ao acesso à justiça, têm direito à privacidade, têm direitos políticos, têm direitos à obtenção de serviços notariais. E prevê ainda no artigo 6º, naquele mesmo artigo que estabelece que a deficiência não afeta a capacidade, está previsto o direito de casar-se e constituir uma união estável, o direito de exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, de decidir sobre o seu planejamento familiar, e de exercer o direito à guarda, à tutela e à adoção. O Código Civil, então, com o advento, com a chegada da Lei Brasileira de Inclusão, ele foi modificado. Quando a Lei Brasileira de Inclusão veio e estabeleceu a igualdade de capacidade, ela já mudou algumas normas. A primeira delas foi o Código Civil, que é o código, que é o documento que regula as relações entre as pessoas. Então, esse código foi estabelecido, foi alterado no seu artigo 3º e foi retirado dele aqueles dois de fora mais claros, não fazem mais parte da incapacidade absoluta, a pessoa que não tem discernimento ou a pessoa que não consegue exprimir a sua vontade. Para o Código Civil brasileiro, as únicas pessoas maiores de idade que não têm direito à capacidade ali, as pessoas adultas, né, são os menores de 16 anos. Não há pessoas adultas que não tenham o direito à capacidade. Então, os menores de 16 anos têm capacidade absoluta, apenas. Aí aqueles de fora já não são incapazes. E mexeu também no artigo 4º. Restou apenas esse círculo mais escuro, dentro da incapacidade relativa. Então, se na incapacidade absoluta ficaram os menores de 16 anos, os maiores de 16 e menores de 18 são considerados incapazes relativamente. E saíram deste artigo aqueles que têm discernimento reduzido e aqueles que não têm desenvolvimento completo. Percebam que o legislador fez questão de retirar do critério da capacidade a questão do discernimento, o acerto, a condição de acerto ou não para tomar decisões. E houve ainda outras modificações que foram promovidas pela Lei Brasileira de Inclusão, que foi a introdução do instituto, ficou chamado de tomada de decisão apoiada. O título do artigo é esse, e que modificou o Código Civil. E a tomada de decisão apoiada, ela é um processo, a lei designa como um processo, pelo qual a pessoa com deficiência escolhe duas pessoas da sua confiança para lhes fornecer informações e esclarecimentos para que a pessoa com deficiência possa decidir. Esse é o Instituto de Tomada de Decisão Apoiada. E aí a gente tem algumas condições que estão previstas na lei. E o acordo de tomada de decisão apoiada, que é um documento que vai ser apresentado pela pessoa com deficiência e pelos apoiadores. Então, por exemplo, na minha casa, a minha filha elegeu a mim e ao pai, porque a lei estabelece pelo menos duas pessoas.
Agora nós estamos trabalhando num processo, talvez isso nós tenhamos que mudar pela dificuldade que algumas pessoas têm encontrado de apoiador, para quem pode apoiar. Então, a designação das pessoas, esse documento tem que constar a designação das pessoas que vão apoiá-la, o compromisso dessas pessoas de respeitar a vontade e a preferência e os direitos da pessoa com deficiência, os limites do apoio, o que é que essa pessoa pode apoiar. Ela pode prestar esclarecimentos em relação a quê? Em relação a que questões é imprescindível que a pessoa com deficiência seja apoiada. Depois, se tivermos um tempo, eu posso falar mais, inclusive, sobre os critérios que nós estabelecemos para o apoio da Jéssica, minha filha. Ainda tem mais tempo. Ai, graças. E também o prazo de vigência também estará no acordo. A tomada de decisão apoiada, então, o juiz, assistido por uma equipe multidisciplinar, ou seja, com mais de um profissional, né, um assistente social, um psicólogo, um médico, ele vai ouvir o Ministério Público, a pessoa com deficiência e as pessoas designadas para apoiar a pessoa com deficiência. Havendo divergências entre a vontade do apoiado e os apoiadores, o que a lei diz? Se for uma questão que envolve um risco elevado, então vai para o juiz. Se for uma questão de menor potencial de lesão, então as próprias pessoas com deficiência, a própria pessoa com deficiência e seus apoiadores é que decidirão. Devendo prevalecer, isso não está na lei, é a minha compreensão, a vontade da pessoa com deficiência em homenagem ao princípio da autonomia individual. A lei prevê também a destituição do apoiador, né? Se for comprovada a negligência, a pressão indevida sobre a pessoa com deficiência ou se não forem cumpridas as obrigações assumidas. O acordo pode ser terminado se, em algum momento, pela pessoa com deficiência, no momento em que ela quiser extinguir aquele acordo, é só ela requerer ao juiz, porque, atenção, é outro ponto que nós estamos pensando em rever. A tomada de decisão apoiada inicialmente foi pensada para ser feita em cartório, num mecanismo mais simples. Entendeu-se, contudo, que o país ainda não teria essa maturidade. Então, ela tem que ser homologada pelo judiciário. E o acordo pode terminar também no momento em que o apoiador quiser. Mas, para isso, ele tem que apresentar o pedido ao juiz e aguardar que o juiz o libere daquela obrigação. A LBI modificou também a curatela, um instrumento conhecido como aquele em que um terceiro toma decisões pela pessoa com deficiência. E aí eu acho que essa imagem mostra bem aquilo que a LBI fez. A LBI cortou bem os limites, os sujeitos do apoio. Então agora ela é extraordinária, proporcional e limitada. E ela foi limitada em vários aspectos. Foi limitada quanto ao objeto, porque agora o juiz não pode mais dizer: você não pode trabalhar, você não pode votar. O juiz, ele só pode limitar a capacidade para questões negociais e patrimoniais, aquilo que envolver patrimônio. Quanto ao tempo, ela agora não é eterna, ela tem que ser revisada periodicamente e tem que durar o menor tempo possível. E também quanto aos sujeitos, a curatela no Brasil hoje, ela só cabe para pessoas que não podem exprimir a sua vontade. Sobre o retrocesso, creio que talvez no momento das perguntas eu consiga detalhar mais. Basta dizer agora que, depois dessas alterações da LBI, houve um projeto de lei do Senado na seta contrária, querendo voltar àquilo que estava antes, prevendo discernimento, prevendo a nulidade do casamento. E o que nós fizemos?
enquanto federação, enquanto sociedade civil organizada, nós conseguimos um substitutivo desse TLS. Modificamos esse TLS de forma que ele foi aprovado no Senado e agora ele foi para a Câmara, naquela lâmina ali de lilás, e ali ele assumiu outro número. Então nós estamos ali querendo ampliar, aí até a Liliana falou que decidiram não ampliar para a sociedade. Este é o nosso receio também, de promover uma audiência pública e trazer para o debate a maioria da sociedade, que provavelmente será contrária àquilo que a Convenção está preconizando para a pessoa com deficiência. Aqui não vou ler, como estava antes, é aquilo que a gente conseguiu mudar. Então, para vocês verem a resistência da sociedade, queriam restabelecer a interdição total, queriam ampliar o objeto da curatela, não só questões patrimoniais, também o direito de voto, às vezes o direito de não permitir casamento, etc. E aí nós conseguimos confirmar o reconhecimento da igual capacidade, conseguimos ratificar o caráter limitado e excepcional da curatela e conseguimos detalhar a tomada de decisões apoiadas. E eu gostaria de fechar essa minha fala, né, chamando cada um de vocês, cada um de nós, para que a gente pudesse ser multiplicadores dessa ideia que é, acima de tudo, é uma ideia que garante dignidade. Há um tempo em que é necessário abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, aqueles caminhos que sempre nos levaram aos mesmos lugares. Há um tempo para a travessia, e se nós ousarmos fazê-la, nós haveremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, se nós não ousarmos fazê-la, nós vamos ficar à margem, nós vamos perder o trem da história, nós vamos perder a oportunidade de garantir uma vida de dignidade, de autonomia, uma vida que nós gostaríamos de ver. E porque acreditamos nessa possibilidade, na possibilidade de autonomia, na garantia de que se os pais conseguem investir tempo, conseguem acreditar no potencial dos seus filhos, eles conseguem sim, cada vez mais, como nós vimos a Maria da Paz aqui mais cedo, fazer aquele depoimento lindo. Aquilo é produto de uma família que acredita. A autonomia, para ela acontecer, a família tem que acreditar primeiro. Porque se a família, eu tenho feito um grupo de autodefensores, em que os pais têm oprimido seus filhos. Eu tenho ouvido filhos que têm sido sofrido uma forte influência dos seus pais para coisas mínimas, até para poder sair para dançar, até para poder namorar. Então nós temos percebido isso, e quando nós garantirmos que essas pessoas saiam da curatela, que é um sistema de opressão, e possam ir para um sistema de tomada de decisão apoiada, em que eles só serão apoiados quando forem demandados, quando a pessoa com deficiência tiver necessidade, então eles conseguirão exteriorizar a sua vontade e desempenhar os seus próprios projetos de vida. Jéssica acabou estudando toda a sua vida numa escola regular, se formou no curso tecnológico de fotografia, hoje trabalha como fotógrafa na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, faz exposições. Uma das suas exposições tornou-se um livro, e é uma autodefensora que defende os direitos das pessoas com deficiência e faz parte de um grupo de autodefensoria junto com outros jovens que fazem a mesma coisa. Muito obrigada pela atenção e suas coisas. Muchas gracias, Ana Claudia. La María